Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar de uma série antológica, ou seja, dentro do seu universo existem várias histórias que não necessariamente conversam entre si, de terror, produção norueguesa, na realidade é a segunda produção norueguesa disponível na Netflix. O primeiro é Ragnarok, que não animei muito, enfim. Mas essa, como é de terror, coisa e tal, achei interessante. Vou falar de Coletivo Terror, é isso? Coletivo Terror. Muito bem, obrigado, produção. Porque eu só fiquei com o título em inglês, que é Blood Ride, que eu achei bem legal, inclusive. Série, como eu disse, antológica, apenas 6 episódios rapidinhos ali, ficam na faixa de 30 minutos cada um, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas a média é essa. E cara, é interessante. Não vai mudar o curso de como a gente enxerga o terror, mas eu assisti metade ontem à noite, a outra metade eu terminei hoje. E foi interessante por 2 aspectos. Eu que já sou macaco velho, sou vacinado, gosto muito de terror, achei interessante porque revisita alguns clichês básicos do horror, mas ficou interessante como foi encaixado ali. A gente tem uma ideia de como que eles veem a sua própria cultura, num episódio, eu não quero entregar muito spoiler, mas num episódio que faz referência à cultura viking, por exemplo. Como eles enxergam modernismos novamente, sem querer entregar e estragar a tua experiência, mas como que uma mulher casada enxerga a relação do seu marido com a sua nora, por exemplo. São episódios curtos, então a gente não tem como ter um grande desenvolvimento de personagem. Tu tem ali 30 minutos, então tu vai ter uns 5 minutos jogados em todo episódio para desenvolvimento dos protagonistas e o restante para desenvolvimento de história. Isso é bom? Eu gostei. É ligeiro, é rápido. Eu achei interessante. Alguns episódios são melhores desenvolvidos nesse quesito de te apresentar um personagem e tu criar a empatia ou não com ele, torcer para que ele vença, torcer para que ele morra, normal, tudo bem. Nesse sentido, a série acerta muito bem no que tange a empatia. Eu acho que é muito diferente, é muito difícil tu ficar indiferente aos personagens das histórias que são contadas. Boa parte deles eu torci, o que é algo positivo também. O outro ponto que eu ia abordar é muito amigável. Apesar de ser terror, muito mais terror do que qualquer outra coisa, apesar de ter um ou outro episódio que flerta com suspense, aquela explicação básica, né? Terror é aquela coisa mais explícita. Tu sabe que tem um monstro e que ele vai aparecer em algum momento e que vai ter sangue, tripa, morte e desgraça. O suspense, tu, ao contrário dos personagens, sabe que tem algo para acontecer e tu fica naquela expectativa. Vai acontecer, não vai acontecer, saiam do quarto, a bomba vai explodir, coisa e tal. Tem alguns episódios que flertam mais com suspense do que o terror. Mas todos são terror, fato. Mas é um terror muito amigável, tanto é que a minha esposa, que não curte muito essa vibe, conseguiu assistir meio que de boa. Acho que o único episódio que te incomodou um pouco mais foi o do colégio. Um único episódio de 6, então assim, eu acho que foi bem interessante e é válido. Então eu acho que para quem não gosta de terror, é uma boa introdução para que tu veja que existem outras ramificações do terror. Não só aquele terror splatter, gore, como é, por exemplo, o Albergue, que boa parte da galera tem nojo, enfim, ou aquela coisa muito sobrenatural, tipo Invocação do Mal. Aqui tu vai ter um flerte com vários estilos, como eu disse, a questão de vai ter aspecto sobrenatural, vai ter aspecto... Tem um episódio que é muito legal porque ele é muito próximo de uma realidade. Lida com o que a gente pode fazer, que é o episódio Cobaias. Lembrei o nome. Então assim, ele flerta com vários aspectos do terror, então é interessante que tu pode descobrir ali que, cara, o terror não é só uma única via, tu tem várias ramificações, tu pode acabar gostando de uma delas. Um bom exemplo disso são alguns filmes de terror que eu particularmente gosto muito, mas que dentro do seu universo eles não conversam entre si, como é, por exemplo, Ao Cair da Noite, Um Lugar Silencioso e Corra. Eles não necessariamente conversam, mas fazem parte de terror. Então, essa série ela consegue te entregar isso, vários aspectos.
O aspecto técnico aqui, eu acho que ele é um pouco complicado. Assim, jogando muito limpo, as interpretações, principalmente no primeiro e no segundo episódio, são bem forçadas. Os personagens, os atores usam muitas muletas de interpretação. Marcos, o que são muletas de interpretação? Quando a pessoa não está muito segura do que ela está fazendo, ela não entrou no personagem, ela usa de várias coisas, como por exemplo, ficar repetindo o nome do personagem com que ela está conversando. Jaque, me dá o controle. Jaque, então, tu lembra que a gente vai sair? Já, sabe? Tipo assim, a pessoa não está segura e ela acha que isso vai dar naturalidade pro personagem. Quando ela não é uma boa atriz, um bom ator, fato, não funciona, fica uma bela bosta. Aqui os episódios vão oscilar entre nota 6, nota 8, talvez 8,5 ali pro Cobaias, que eu achei uma sacada muito, muito boa mesmo, apesar do final ter ficado não ficou muito bem explicado pra mim ali a virada que teve. E isso todos os episódios têm, todos têm alguma virada. O do colégio, inclusive, é uma virada muito boa mesmo. Não é o melhor episódio, mas guarda ali uma surpresinha que tipo tu fala, puta, velho, eu não tinha pescado ainda a ideia, então eu achei bem legal. Então assim, o aspecto técnico, as paisagens são maravilhosas, gravadas na Noruega, então assim, muito bonito mesmo, vários planos abertos. A trilha sonora meio genérica, então assim, ela não atrapalha, também não ajuda, então ok, tá de boa. Eu acho que se eu puder... Vamos lá. Tu pegou o primeiro episódio, não gostou. Putz, não vou perder mais tempo com isso. Cara, dá uma chance pra Cobaias. O episódio do colégio, que eu esqueci qual é o nome, mas ele é o último episódio. Não, é o penúltimo episódio. E o último episódio que eu achei sensacional, que ele também não tem aspectos sobrenaturais. Ele, cara, ele é muito sensacional. Quando dá a virada, tu fica tipo, velho, eu não acredito. É uma série que eu vou dar uma nota 7. Eu acho que ela vale a pena tu investir teu tempo, até porque ela é muito curta. E como ela é uma antologia, os episódios são curtos e eles não conversam entre si, tu não precisa ficar preocupado em maratonar. Tipo, vou assistir tudo agora. Não, assiste um episódio hoje, o outro amanhã, 2 depois. E é fato, velho, ela tem uma curva de melhora. Eu achei o primeiro episódio bem chatinho. O segundo episódio eu achei meio, putz, na metade dele eu já tinha sacado o que estava acontecendo e fiquei, porra, velho, sério. Mas no terceiro em diante ele vai dando uma melhorada, assim, e realmente o Cobaias, o episódio da escola e o último, pra mim, são os melhores, ficaram bem legais, vale muito a pena. E aí, como eu disse, gurizada, essa série, essa primeira temporada, ela é tão convidativa que eu fiz um desafio para Anísio. Anísio, assista a série e grava pro IGTV do Crítica o que tu achou. Porque todo mundo sabe que eu sou viciado em terror. O Anísio não curte tanto, ele tá começando a aprender agora. Então vocês vão ter uma ideia de um contraponto. Aqui foi a opinião de alguém que gosta muito de terror, consome horror direto. Tipo, eu tô lendo, vendo, jogando, pensando, criando música pra isso. E o Anísio ainda tá engatinhando, ele tá começando a gostar. Então vai lá no nosso Instagram, se inscreve, fica ligado lá, que o Anísio vai postar lá a parte dele, a crítica dele sobre o que ele achou. Vai ser mais curta, mas aí vocês vão ter uma ideia do que a opinião de alguém que não gosta de terror, o que achou dessa série, que é, como eu disse, muito convidativa para quem não é do gênero, beleza? Então é isso, gurizada, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!